Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 26 de dezembro, né? Voltou aí da feriado aí do Natal. Tem essa semana ainda que vai trazer alguns indicadores de inflação, o que pode trazer mais informações sobre política monetária e, consequentemente, o que pode acontecer para o próximo ano. Hoje vai ser bem rapidinho, até porque hoje a gente vai falar o que está acontecendo no mercado e amanhã a gente vai falar somente sobre orçamento. Vou preparar um material para vocês sobre orçamento, então não percam, beleza? Porque nessa semana não tem muita coisa que fazer, já acabou, não tem mais o que fazer no mercado. Quem fez, fez, quem não fez, espera agora o próximo ano, beleza? Então a gente já vai começar aqui com os destaques, né, do final de semana. Biden ordenando ataque contra grupos paramilitares que apoiados pelo Irã. Marina Silva fez uma entrevista ao Financial Times, né, defendendo que o Brasil deve considerar impor os limites de exploração ao petróleo. Beleza? As bolsas da China fechando sem uma direção única, depois a gente fala sobre isso. É, China aprova 105 jogos, né, após a proposta de restrições causarem perdas nas ações do setor. Muitas ações de empresas de games acabou apanhando bastante. Kazuo Ueda, né, chances de inflação lá no Japão. Kazuo Ueda é o presidente do Banco Central japonês, né? A Kazuo Ueda mencionou que chances de inflação sustentável está crescendo no país, mas depende de repasses do custo do salário, beleza? Então, ele até mencionou que se a inflação chegar na sua meta de 2% de uma forma sólida, o que pode acontecer? O Japão sair da sua política ultra acomodatícia. Isso pode mexer no mercado de títulos soberanos no mundo, tá bom? Então, fiquem bem atentos a isso. Lula, não. Beleza? Destaques do domingo. Também não. Pá, agora só muita baboseira. Interrompe ataque preventivo a Hezbollah. Tá bom? Aqui, Estados Unidos, o Congresso está dividido e tenta reunir apoio para a Ucrânia e defensores globais. Enquanto o Senado americano encerrava seus trabalhos do ano, o senador Michael Bennet foi ao plenário da Câmara quase vazio, né, e fez um apelo para que o Congresso redobrasse o apoio à Ucrânia. Entenda o que está em jogo neste momento. Ele disse: essa foi a terceira vez nos últimos meses que o democrata do Colorado, desculpa, manteve o Senado trabalhando até tarde, atrasando a legislação não relacionada em uma tentativa de persuadir os legisladores a aprovar dezenas de bilhões de dólares em armamentos e ajuda econômica para a Ucrânia. Isso aqui acaba gerando um problema fiscal lá nos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos já elevou muito ali, depois da retirada do seu teto da dívida ali, acabou gastando demais, tá? E isso gera um problema para os Estados Unidos. Então, fiquem atentos a isso também. Aqui não. Pá. Trump pede tribunal apelação que rejeite caso de interferência eleitoral, que lá já começa já essa corrida eleitoral. Isso mexe com o mercado, fiquem atentos a isso. Marinha do Irã acrescenta mísseis de cruzeiro sofisticado ao seu arsenal. Atenção também, até porque o Irã, né, ele fez um ataque que matou 3 militares lá nos Estados Unidos, na sua base no Iraque. Então, fique atento a isso, porque isso pode mexer também, tá? Pode mexer com o mercado de petróleo, enfim, todas essas questões. O restante não tem muito o que falar aqui. Vamos olhar aqui rapidamente o mercado. Nós temos a Ásia e a Oceania fechando majoritariamente no campo positivo, né? Somente dois índices que fecharam no campo negativo e um estava ali fechado, que é Taiwan. E nós temos aqui a Europa fechada, basicamente, né? Pelo feriado aí de Natal, são 4 dias, então não tem muito o que falar em Europa. E nós temos os futuros americanos tendenciando aí uma abertura positiva, tá? Olhando o Brasil nós tivemos aqui Ibovão da Massa subindo no ano 21%, basicamente, encerrando aí na semana passada aos 132.752 pontos, ganhando aí na semana quase que 2%, 1,96, foi bem interessante, né? Nós temos os treasuries bem tranquilos, os rendimentos no campo, no cenário negativo, os rendimentos de longo prazo de 10 e de 30 anos, petróleo também bem tranquilo ainda, né? Brent abaixo dos $80, né? Na casa ali de 78,47 cents, e o WTI na casa de $73,12. Índice DX está neutro no 0 a 0 aos 101 pontos. Isso a gente viu na semana passada o índice DX tendo uma fraqueza, né, ali, até porque aumentou as apostas de um possível ciclo de corte
na taxa de juros norte-americana, né? Então, isso a gente já vai falar rapidamente sobre isso. Aqui agora eu vou trazer aqui o nosso Ibovão da Massa. O que que aconteceu, né? Nosso Ibovão da Massa ele chegou ali na sua máxima histórica aos 132.752 pontos. Isso nós tivemos algumas coisas no cenário global acontecendo. O que que foi? Deixa eu botar aqui. Primeiro, é a aposta que teve na cabeça dos investidores que a taxa de juros norte-americana já chegou no seu pico. Isso pode começar a trazer um ciclo de corte. Então, já tem mais de 70% já precificando um corte de 25 base points para a reunião de março, tá? Pela CME Group, a gente já vê ali essa ferramenta, a gente já vê que tem essa perspectiva, certo? Então, isso faz com que a renda variável fique mais atrativa. Um outro fator é o ciclo de corte da nossa Selic, ele vai se manter pelo menos para as próximas 2 reuniões, ou seja, mais 50 base points em janeiro, mais 50 base points em março, tá? Então, a gente já tem aí praticamente 1% de queda na nossa taxa Selic para o próximo ano, beleza? A nossa inflação está ali controlada. A gente olha a inflação norte-americana deu uma desacelerada pelo índice PCE na sexta-feira. Isso acabou trazendo mais ânimo e aumentando a questão das apostas desse corte de juros norte-americano. Com isso, o que que faz? A taxa de juros real, que é descontada a inflação para o período, isso começa a vir muito próximo para baixo dos 6%, certo? Já tendenciando uma queda ali, vindo para baixo dos 6%. Isso faz com que muito dinheiro comece a voltar para dentro do mercado de renda variável. Porque a gente para e pensa da seguinte forma. Quando você tem a Selic, a Selic é a nossa taxa livre de risco, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês. Vamos lá no Tesouro, certo? Vamos aqui, títulos, preços e taxas, beleza? Deixa eu tirar aqui meu rosto daqui para facilitar vocês enxergarem aqui. Preços e taxas, beleza? Quando a gente pega aqui o Tesouro Pré-Fixado de 29, 10,14. Tesouro Pré-Fixado de 26, 9,64, tá? Isso a gente começa a perceber porque um comportamento na curva de juros. Deixa eu pegar aqui a renda fixa. Vamos pegar aqui a curva juros, tá? Essa curva aqui, ó, já começa a ficar, ó, bem tranquila, tá? Bem tranquila aqui. Ou seja, se eu pegar o Tesouro de 34, tá tudo aqui, tá tudo tranquilo. Deixa eu buscar lá o Tesouro de 34 para a gente ver, que eu estou falando já do longo prazo de 10 anos. Vocês não devem estar enxergando o número aí, está em 10,39%. 10,39%. Ou seja, o título livre de risco, porque a gente pega a taxa de juros, né, os títulos, né, um investimento que vai te dar mais segurança, ele está te pagando 10% ao ano. 10% ao ano, beleza? Dentro desse período. Então, para você poder buscar um pouco mais de resultado, de rendimento, você vai precisar correr um pouco mais de risco, beleza? Porque aqui em 10,14, 9,64, você está com uma taxa abaixo de 1% ao mês. A gente já fez essa conta, né, no nosso último dia aqui de giro de mercado na sexta-feira. Então, para vocês entenderem o quanto você pode ter de aumento ainda na renda variável. Com a classificação de risco do Brasil aumentando, né, melhorando a nossa classificação de risco. Então, nós saímos de BB- para BB. Isso atrai mais investidores globais, estrangeiros, e nossa bolsa tem uma boa participação de investidores estrangeiros. A movimentação que já se deu aqui no nosso Ibovão da Massa, né, olhando aqui as ações de maior liquidez com esse aumento, isso é um clássico movimento de entrada de estrangeiro. Isso é positivo, tá? Então, entra um pouco mais de dólar no nosso Brasilzão aqui. Nossa doleta veio para baixo, conforme eu falei, com o fiscal ficando um pouco mais claro, entrando mais estrangeiros no Brasil.
a gente sim agora tem cenário para um dólar abaixo de 4,90. Antes não tinha cenário para dólar abaixo de 4,90, tá? Então, isso é bem positivo. Essa movimentação vai fazer com que a nossa taxa de juros real, quando a gente olhar, por exemplo, a Selic e descontar a inflação para o período, a gente vai chegar ali abaixo de R$ 6, abaixo de 6%. Chegando abaixo de 6%, entra muito mais capital na nossa bolsa, beleza? Então, isso é favorável. A gente pode ter sim uma bolsa para o próximo ano muito positiva, tá? Então, é bom vocês prepararem as suas carteiras para que esse movimento vocês não sejam pegos de surpresa. Quem conseguiu montar uma boa carteira no ano de 2023, onde todo mundo estava olhando, falando assim, a Bolsa de Valores em 2023 vai ser um fiasco. Muita gente estava falando sobre isso, tá? E até grandes analistas estavam falando e gestores de fundo, beleza? E eu acompanhei bastante lá no Twitter, né? Agora é X. Então, muita gente na rede social querendo ser o cavaleiro do apocalipse. Por isso que eu falo para vocês aqui sempre o quê? Fatos e dados. Fujam daquelas questões que a gente fala sobre a certeza do futuro. Ah, agora a política mudou, porque a gente sempre teve as questões políticas. Se nós olharmos para trás, né, a gente sempre teve ali um problema político muito grande, certo? Então, essa crise política, ela sempre existiu aqui no Brasil. O Brasil sempre tem esse problema, beleza? Mas a gente tem que olhar os fundamentos, porque quando a gente compra ações, a gente está comprando empresas, a gente está comprando cotas de empresas. E a gente tem que se preocupar com o quê? Se a empresa gera renda, né? Receita crescente, lucro crescente, tem um bom controle das suas despesas e paga bons dividendos. Porque você, como empresário, você, como investidor, é essa a sua atenção, tem que estar voltada. Esquece um pouco a questão política para que vocês não venham a misturar as coisas. Não estou falando que as questões políticas não gerem ruídos, isso pode atrapalhar a política monetária, isso pode vir a atrapalhar até mesmo alguns setores, e isso vai atrapalhar as empresas, porque pode mexer muito nas questões dos fundamentos das empresas. Mas enquanto não mexe nos fundamentos das empresas, olhem os fundamentos para das empresas que vocês botaram na carteira, tá bom? Mas para o próximo ano, tem uma perspectiva muito positiva da gente ter aí um Ibov trabalhando de 130 mil pontos para 140 mil pontos. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre orçamento. Nossa doleta ficou aí abaixo dos 4,90, bem positivo, né? Isso aí foi bem bacana para gente. 0,56% de queda, muito interessante. Por que que o dólar barato isso é bom? Mas o dólar ele tem que ficar barato a tal ponto que não venha a prejudicar a nossa balança comercial, que está bombando, né? Nossa balança comercial está bombando. E porque a gente é um país exportador, a gente exporta bastante matéria-prima, e também porque os Estados Unidos exporta muita inflação através do dólar, beleza? Então, isso que a gente tem que ficar também bem atento. Então, o dólar não pode ficar muito barato a tal ponto de atrapalhar a balança comercial, mas também muito mais caro, que é a tal ponto que possa trazer inflação para a gente, e trazendo inflação, o que o Banco Central vai ter que fazer? Subir a taxa de juros para controlar a inflação, beleza? Então, agora com a taxa de juros mais baixa, o que que isso vai acontecer? O crédito, o acesso ao crédito fica mais barato, muito mais pessoas têm acesso ao crédito, e com isso, o que que as pessoas fazem? Investem. E os grandes detentores de riqueza vai ficar muito mais difícil eles serem rentistas, porque, pô, você tendo taxa de juros de 2 dígitos ao ano e 1 dígito ali ao mês, né, basicamente 1% ao mês, tá lindo. Você não precisa correr muito risco, porque a taxa livre de risco, conforme eu mencionei aqui, ó, o Tesouro estava pagando muito bem. O Tesouro estava pagando muito bem, 1% ao mês praticamente. Então, para que você vai correr risco se você tem uma taxa livre de risco te gerando 1% aí ao mês sem você fazer nada? Muito bom, certo? Agora, quando essa taxa começa a cair, a economia começa a girar muito mais rápido, né? Opa, eu botei ali para vocês, mas não mostrei, né? Aqui, o Tesouro estava pagando muito bem.
Agora, quando a taxa de juros começa a cair e você começa a ter ali um rendimento abaixo de 1% bruto, né? E aí, quando você vai tirar ali os impostos, vai cair um pouco mais, você precisa correr um pouco mais de risco. Então, isso alimenta a economia, leva muito mais dinheiro para a economia. Então, são novos empregos que podem ser criados, porque aí os empresários começam a investir mais nos seus negócios, ao invés de poupar, certo? Você tem mais acesso ao crédito. Nesse acesso ao crédito, você acaba consumindo muito mais. Isso faz com que o resultado das empresas melhorem, né? Então, isso tudo gera uma movimentação positiva. Por isso que isso é chamado de afrouxamento monetário e não aperto monetário. É uma política que o Banco Central faz para expandir a sua economia. Então, isso é positivo para as empresas. Como a nossa bolsa ela é composta de empresas, então, se as empresas tiverem um resultado melhor, né? As maiores empresas do Brasil estão ali, então, se tiver uma empresa um resultado melhor, maior vai ser a valorização. E quando essa taxa de juros longa ela fica menor e você traz todo o valor futuro da empresa, o fluxo de caixa a valor presente, o desconto é menor. Logo, o valor fica alto. Aí o que, que acontece? Quando o valor da empresa está alto, vamos botar aqui, vou dar só um exemplo, tá, galera? Não estou falando que é isso. Mas vamos olhar aqui a Sabesp, tá? Sabesp, ó, a MRV, tá? Digamos que a gente está olhando aqui a MRV, deixa eu botar, tá no semanal, vamos botar no mensal, que aí fica um gráfico mais tranquilo. Deixa eu limpar ele aqui e dar só esse exemplo para vocês, tá? Então, digamos que a gente está aqui, ó, hoje a 10,72. Digamos que, com a taxa de juros caindo, isso despressuriza o balanço lá da MRV, isso é mais favorável, taxa de juros caindo, muito mais projetos imobiliários vão ser vendidos, certo? Então, isso pode trazer um resultado muito interessante para a MRV. Não é recomendação de compra, é só estudo, tá bom? Digamos que agora você tem o upside e um valor dessa empresa mediante o novo ciclo de taxa de juros, aqui no, vou botar nos R$ 20, tá? Você tem um upside aqui, ó, de basicamente 92%, tá? 92% é o upside da MRV. Isso não é recomendação de compra, é só, eu estou chutando aqui só para contextualizar para vocês. Quando essa margem ela está mais alta, essa margem de risco está mais alta, margem de risco, ó, essa margem de retorno está mais alta, isso favorece a entrada de dinheiro dentro da bolsa, beleza? Porque a sua margem de risco está baixa, então você tem um upside muito interessante que vale a pena você correr o risco, certo? Porque você pode ter um aumento do seu capital, uma rentabilidade muito melhor do que você deixar o seu dinheiro parado na renda fixa. Por isso que tem essa movimentação de retirada parte da renda fixa e indo para a renda variável, porque agora a renda fixa paga menos e a renda variável começa a pagar um pouco mais. Ah, Vini, mas tem muita volatilidade a renda variável, né? Então mexe muito, a ação vai, digamos que dá um problema lá no governo, taxa de juros começa a subir novamente e a ação da MRV vem aqui para R$ 5, né? Pode acontecer? Pode. Mas com o cenário que você tem hoje, a probabilidade é menor. A probabilidade é menor. Beleza? Porque o seu risco de cauda, né, ele existe. O que seria o risco de cauda? São os fatores extremos, certo? Tanto para cima quanto para baixo. O Covid foi um risco de cauda. Quem é que vai prever que vai fechar a economia global? Ninguém vai prever isso. Então são fatores que acabam acontecendo que vão jogar a ação ou muito lá para cima ou muito lá para baixo. Esses são os riscos de cauda, né? Quem viu ali o Taleb no Cisne Negro sabe muito bem o que é. É um livro excelente para você ler também, tá bom? Então, hoje está muito favorável correr o risco, justamente porque a sua taxa livre de risco hoje está muito baixa e tendenciando a ficar menor ainda. Com uma taxa de um dígito, 9%, e com uma inflação também para o período, você fazendo esse desconto, você vai ter aí uma taxa de juros real abaixo de 6%. Aí, meu irmão, tem que correr o risco, tem que vir para a renda variável, tá? Então, só para vocês entenderem essa movimentação que acaba acontecendo nos mercados. Por isso que a gente vê máximas lá nas bolsas norte-americanas, a gente vê máxima aqui no nosso Ibovão da massa, e a gente pode ter aí
um outro patamar de trabalho. Se acontecer algo muito ruim no fiscal, a gente pode ter sim um cenário diferente, mas vamos indo ponto a ponto. E o risco, ele é muito trabalhado em termos de exposição. E o que eu quero trazer para vocês? Comece a trabalhar um pouco, vai trazendo um pouco mais do seu capital para o risco, mas de uma maneira consciente, tá? Não sai correndo atrás de todas as ações que vão pulando na internet. Busque o seu assessor, pessoas que são certificadas. Para eu ser assessor de investimento, eu tive que passar por uma prova, não pode, para poder ser certificado, né? Então, você tem uma série de situações ali para você se credenciar e depois você ser aceito por uma empresa, né, um escritório de agentes autônomos de investimentos, e também esse escritório tem uma série de situações para ser aceito dentro de uma corretora, ainda mais do tamanho da XP, de um BTG, um banco como o Safra, enfim, todo mundo trabalha com escritórios de agente autônomo para poder assessorar os seus clientes. Então, busquem esses profissionais que são credenciados e certificados. Não sai buscando qualquer tipo de profissional para evitar que você incorra em erros e tenha problemas com o seu patrimônio, tá? Então, só para você olhar isso com carinho. Por quê? Quando você corre o risco de uma maneira que você limita um pouco mais a sua exposição, você consegue ter um tipo de resultado acima da média do mercado, de uma maneira mais segura, vamos botar assim. Segura que eu falo na relação risco-retorno. Então você vai ter um pouco melhor, estar um pouco melhor acima da renda fixa e você vai ter também ali uma tranquilidade maior, porque a sua exposição está controlada. Então, por isso que a montagem da estratégia é muito importante, porque você vai ter parte em renda fixa e nessa renda fixa como é que você vai trabalhar? O quanto vai ficar em pré-fixado, o quanto vai ficar em pós, o quanto vai ficar em inflação, em IPCA+, o quanto vai ficar ali no crédito privado, enfim, como você vai trabalhar a sua renda fixa. Como você vai trabalhar a sua renda variável, o quanto vai ficar em ações de crescimento, o quanto você vai deixar em ações de dividendos, o quanto vai ter em ativos dolarizados para fazer um hedge cambial de repente na sua carteira, o quanto você vai ter de fundos imobiliários de papel, de fundos imobiliários de tijolo, isso tudo mediante o ciclo econômico, certo? Tudo que vai estar se projetando para o futuro, porque quando você monta a sua estratégia para o próximo ciclo. Não adianta a taxa de juros caiu, por que que muitas vezes você vê a taxa de juros caindo e a bolsa não se movimentando? Porque já está no preço. Os investidores e os grandes fundos, eles já botaram isso no preço, já tomaram a sua decisão lá atrás quando analisaram todo o possível ciclo econômico. Agora, por exemplo, taxa de juros caiu 50 base points e a bolsa não se movimentou. Teve dias até da bolsa ceder, né? Logo depois do corte de juros. E ficar bastante neutro, porque já estava no preço. Agora, se subisse, se caísse 0,75 ou de repente 100 base points, aí sim, muita coisa não estaria no preço. Aí o que estaria ali? Um apetite maior ao risco. A galera estaria tomando. Agora, e se não cedesse, ou cedesse abaixo dos 50 base points, a bolsa poderia ceder, cair, né, muito mais, porque ao invés de cair 50 base points que estava no preço, foi para 25 base points, a bolsa iria corrigir, certo? Então, muita atenção com essas questões, beleza? Então, esse é o giro de mercado de hoje. A gente não vai entrar ali nas questões das empresas. Eu só queria trazer isso para vocês, porque amanhã a gente vai falar sobre orçamento, porque antes de ser um investidor, você precisa ser um poupador. Você precisa conseguir fechar o seu orçamento de uma maneira saudável, porque aí você vai começar a ter menos problemas na sua questão financeira e você vai se sentir muito mais rico do que você ficar aí com dívidas, se enrolando no day trade, fazendo uma porção de besteira no mercado financeiro, complicando algo que é simples, não estou falando que é fácil, mas que é simples, certo? E você vai ficar aí nessa corrida de ratos o tempo todo, dando dinheiro para a corretora, para assessor aí à torta direito, boletando sem saber o que está fazendo, tá bom? Então, muita atenção ao capital de vocês, muito respeito ao capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!